Você é novo no mercado de trabalho, terminou o ensino médio e não sabe em que função ingressar? Tá com dúvidas? Então, você mesmo que eu quero falar. Assiste esse vídeo, vai. Vem. Hello, galera! Tudo bem com vocês? Então, hoje venho com o meu segundo vídeo para falar para vocês sobre um curso que vai te ajudar a ingressar nesse mercado de trabalho. Mas antes, eu vim aqui dizer para você que terminou o ensino médio, né, e não sabe que função começar, que curso procurar. Então eu tenho uma dica para você. Seria o curso auxiliar administrativo, né? Porque é um curso muito procurado pelas empresas. Eu, particularmente, posso dizer para você, né? É um curso que muitos profissionais dificilmente ficam desempregados, né? Ah, Gina, por que você está falando isso? Porque, gente, hoje praticamente toda empresa tem um auxiliar administrativo, né? E o auxiliar administrativo é multifuncional dentro de um escritório de uma empresa, né? Então, até pequenas empresas, tipo escritório de advocacia, escritório de contabilidade, grandes empresas principalmente. Então, vários setores, né, de uma empresa, sempre ele vai precisar de um auxiliar administrativo. Então, é uma função muito procurada, né? E eu posso dizer para vocês que a minha profissão hoje, né, é como auxiliar administrativo. E posso dizer para vocês que eu já sou, digamos, formada nessa área há mais de 7 anos. Alguns anos atrás eu fiz esse curso e eu ainda estava estudando ensino médio, como vocês. Porque eu acredito que muitos ainda estão no último ano ou ainda estão cursando o primeiro ano e já estão se antecipando para saber no que vai começar, no que vai trabalhar quando terminar o ensino médio. Claro que você não precisa terminar o ensino médio, porque hoje em dia, quando a gente já está com 17 anos, a gente está cursando o primeiro ano do ensino médio, de trabalho para exercer, para poder se manter, para poder pagar um curso, para poder ajudar os pais, né? Enfim, são vários motivos que levam a gente a procurar um trabalho, né? E eu posso dizer para vocês que muito antes de eu terminar o ensino médio, eu já estava à procura de fazer algum curso, alguma coisa, né? E contando aqui um pouquinho sobre a minha história, né? Eu, antes de começar a fazer o meu curso de auxiliar administrativo, eu já era muito nova, mas eu já era uma moça muito desenvolvida, já pensava muito além da minha idade, digamos assim. Sempre tive muita responsabilidade, né? Quando eu estava saindo da adolescência, eu já procurava trabalhar, né? E quando eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, e quando eu fui fazer o meu curso de auxiliar administrativo, eu estava cursando ainda o primeiro ano do ensino médio, né? E foi quando entendi o que realmente eu queria, o que realmente eu estava em busca. Então, o primeiro de tudo, né, antes de você decidir, eu vou procurar tal curso, primeiro de tudo, se conheça, veja com o que você quer trabalhar, né? Mas quando a gente quer ingressar no mercado de trabalho, essa é uma função que na realidade não precisa exigir tanto, porque é uma função tranquila. E hoje em dia muitas pessoas gostam de trabalhar no setor administrativo, trabalhar no computador, fazendo planilha, ou digitalizando documentos, ou atendendo colaboradores, né? Para quem não sabe, colaboradores são os funcionários da empresa, as pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Então, existem aí várias formas, né, que abrange aí o auxiliar administrativo. Então, tipo, você estiver no ensino médio, você está terminando o ensino médio, quando você escolher essa profissão,
você vai ver que é uma profissão muito buscada, né? É uma profissão muito buscada no Brasil todo. E eu acredito que essa função você vai se identificar com ela. Poucos não se identificam. Se você gosta de trabalhar com isso que eu falei anteriormente, se você gosta de estar trabalhando, mexendo com esses tipos de coisa, esse é o curso certo para você exercer essa função, né? Então, no meu tempo, eu já tinha entendido que eu gostava, né, de mexer com coisas administrativas, com coisas do escritório. E aí, nesse tempo, eu não tinha tanto conhecimento. E daí eu pensei, falei, eu acho que já sei mais ou menos com o que eu quero mexer. Então, quando eu já tinha decidido o que eu queria, então eu fui buscar conhecimentos de qual seria esse curso, qual o nome que se dava, porque naquele tempo, isso foi quando? Hoje eu tenho 28 anos, nesse tempo eu estava com 16 anos, né? Então muita coisa mudou de lá para cá e eu não tinha tanta informação assim. E naquele tempo eu não tinha tanta facilidade com a internet, o meu celular era muito simples e travava muito. Quando você pesquisava alguma coisa, não era tão simples assim. Você tinha que ir na Lan House para poder utilizar um computador para você pesquisar. Então era tudo mais difícil do que hoje. Hoje está tudo entregue de mãos beijadas pra gente, né? Então, naquele tempo eu fui estudar, fui buscar e foi quando eu ouvi falar, né? E depois que eu ouvi falar, eu fui pesquisar, né? O que fui procurar entender melhor como que funcionava esse curso de auxiliar administrativo. E então, quando eu entendi que esse curso ele tinha tudo que eu queria, que eu tinha interesse, eu falei, esse é o curso certo para mim, né? E aí foi quando eu fiz, né? Eu dei um jeitinho e aí me inscrevi no curso, né? Me formei nesse curso e depois que eu me formei, não consegui logo de cara trabalhar nessa função. Então, daí eu estava ainda cursando o primeiro ano do ensino médio, né? Mesmo eu fazendo o curso, aí eu continuei estudando, né? E fui procurando trabalhar em outras coisinhas. Naquele tempo eu trabalhava como babá, depois eu fui trabalhar como doméstica, depois trabalhei numa churrascaria. Enfim, gente, a vida não para. E muitas das vezes você quer algo e às vezes não dá certo, né? Você tenta por outro lado. Enquanto eu estava estudando, né, em busca do meu desejo, do meu sonho em uma área, eu fui botando em prática de outras formas, né? Fui trabalhando e até que a gente consegue, mas naquele tempo essa função ela não era tão visada como ela é hoje, né? E naquele tempo, na cidade onde eu morava, era uma cidade que não era bem desenvolvida, com empregos, e eu fiquei bastante tempo desempregada, assinando minha carteira de trabalho na época, então eu tinha que estar fazendo bico, tinha que estar trabalhando com uma coisinha aqui, outra acolá. E até que eu fiz o curso, né, e terminei o curso, peguei meu certificado e guardei o certificado e fiquei lá. E aí, quando passou um tempo, tive a oportunidade de ir embora para outra cidade, né, e nessa cidade era uma cidade bem mais desenvolvida, era uma cidade que estava tendo muito emprego. E aí foi quando eu consegui a minha primeira oportunidade na função do auxiliar administrativo. Isso foi mais ou menos uns 2 anos depois. Minha mãe veio embora primeiro, né? Inclusive essa cidade é onde eu moro hoje. E aí depois meu pai veio e eu mais o meu irmão, a gente ficou terminando o ensino médio. E quando a gente terminou o ensino médio em dezembro, aí eu só me organizei e vim embora. E a hora que eu cheguei nessa cidade, dentro de 30 dias à procura de um trabalho, eu consegui trabalhar, consegui assinar minha carteira pela primeira vez e dentro dessa função, né? Então, o curso auxiliar administrativo é um curso muito bom, né? Se você se identifica com esse tipo de função, de trabalhar no escritório de uma empresa, de trabalhar na advocacia, contabilidade, enfim, são várias áreas que abrangem, esse é o curso certo para você, né? E eu indico muito. Então, desse tempo para cá, esse tem sido o trabalho que eu tenho adquirido com muitas experiências, né? Então, até tanto que na minha carteira de trabalho eu tenho 3 assinaturas como
auxiliar administrativo e eu trabalhei bastante tempo nessa área e eu gosto muito, né? Porque é uma área que eu me identifico bastante. Então, se você tem interesse, você está entrando agora no mercado de trabalho, você terminou o seu ensino médio ou não, ou você é aquela pessoa que, eu já terminei o ensino médio, estou fazendo faculdade. Para quem está fazendo um curso técnico, gente, para quem está fazendo faculdade, se formando em uma área mais demorada, administração, 4 anos, engenharia, 5 anos, né? Porque sempre a gente está buscando aprender, a gente sempre está estudando, a gente nunca para de estudar. Então, esse é um curso também para quem, por exemplo, eu estou fazendo faculdade, o meu sonho é ser um engenheiro. Você pode fazer esse curso porque é um curso muito barato, é um curso muito básico, é uma função que é muito procurada. Enquanto você está fazendo a sua faculdade, você faz esse cursinho, adquire essa experiência, né? E vai começar a trabalhar. Enquanto isso, você pode estar trabalhando nessa função e vai pagando sua faculdade, vai se sustentando. Então, assim que a gente vai fazendo, né? Tijolinho por tijolinho. Então, eu indico muito para vocês. Tem bastante tempo de experiência nessa área. É uma área que eu gosto muito. Então, se você curtiu esse vídeo, comenta, curte, tire suas dúvidas lá nos comentários. Se você tem interesse também de ver mais assuntos relacionados sobre isso aqui no meu canal, comenta também, deixe lá a sua opinião, que eu vou gostar muito de estar trazendo outros conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, muito obrigada e tchau, tchau!